Olá, amigos! Vamos começar nossa experiência de hoje, nossa vivência de hoje, falando sobre números, falando sobre contar, falando um pouquinho sobre a evolução da escrita e da questão dos cálculos matemáticos. Isso não é um curso de história da matemática, absolutamente não. Mas a gente vai falar nisso para que a gente possa entender por que razão as pessoas com deficiência visual têm essa ou aquela dificuldade e por que, eventualmente, não as têm. Então vamos falar sobre, primeiramente, contar e medir. Tá? A gente pode pensar que contar e medir sejam coisas inatas do ser humano. Na verdade, é interessante a gente saber que não são. Né? Por exemplo, existe uma tribo na Amazônia, essa tribo chama-se Piranhã. Tá? É uma tribo afastada e civilizada, ela tem contato com o pessoal ocidental, né? E, mas eles têm umas características que são meio interessantes para nós. Eles não sabem contar. A língua piranhã, ela não tem números, não tem números, não tem... os piranhas conhecem os objetos assim como poucos, muitos, mas isso é um conceito completamente vago para eles, né? Fizeram várias experiências. Isso significa que é possível viver normalmente sem contar nem medir. Mas, de qualquer maneira, para a nossa maneira de viver ocidental, contar e medir são coisas importantes. E o que é contar? É determinar quantos elementos existem num determinado conjunto. E essa necessidade de contar, por exemplo, pode ter aparecido lá na pré-história, né, quando os homens começaram a guardar coisas ou a cuidar de animais, e contar um, dois, três, quatro, cinco, né? E imediatamente surge a necessidade de registrar isso. Se você for olhar nas cavernas, há algumas cavernas que têm uns risquinhos, né, e os desenhos de animais. Talvez, não se sabe, claro que tudo isso é grande conjectura, imaginando que aquilo ali possa representar a quantidade de, de animais, né? Pode ser. E há também a necessidade de você fazer uma classificação, né? São tantos de um tipo, tantos de outro tipo, né? Há necessidade, eventualmente, de você agregar ou retirar elementos que a gente poderia chamar de somar ou subtrair. Então, essas necessidades, elas existem desde muito tempo. Tá? E as formas mais rudimentares de contagem, né, elas basicamente utilizavam, talvez, a mão, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E essas contagens receberam nomes. Né? Os piranhas não têm esses nomes, eles falam poucos e muitos, mas ou talvez falem um, dois e muitos. Algumas tribos têm essa variante, né? Um, dois e muitos, e não só muitos e poucos. Mas na sociedade que a gente vive, existe essa necessidade de precisão. A gente poderia pensar, como é que a gente conta? Bom, a maioria das pessoas tem 5 dedos, né? Então, você poderia contar, aqui dá um nome, outro nome, outro nome, outro nome, 5, né? Aí quando acaba os 5, aí você passa para outra mão, e quando acaba os dedos da outra mão, o que você faz? Bom, há diversas formas de realizar isso, tá? E também não é comum, não é absurdamente aceitável que você tenha que contar assim. Você pode contar, ó, os babilônios contavam diferente, eles contavam assim, com o polegar e as falanges aqui, assim. Então contavam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, é natural que, pelo fato de contar dessa maneira, essa cultura tivesse deixado algumas heranças. Por exemplo, os nossos relógios. Os nossos relógios, eles contam de 1 a 12 e não de 1 a 10. É interessante isso. E tem várias situações. Na verdade, os babilônios, eles contavam, vamos dizer assim, grosso modo, né? Não é exatamente isso. Eu aconselho que você dê
uma olhada na literatura sobre a contagem babilônica. Eles contavam, na verdade, no processo de escrita deles, contavam de 1 a 60. Né? Provavelmente, assim, contava 12 numa mão e 5 na outra, 12 vezes 5, 60. Eu não sei se é isso, né? Tudo são conjecturas sobre como é que você trabalha. E esse número 60, ele é utilizado muito também nos relógios, né? São 60 segundos que fazem uma hora, né? E o número 24, que é o dobro de 12, tem muitas heranças históricas que a gente não sabe nem como é que elas evoluíram. Mas a verdade é que a contagem, ela é uma coisa muito comum no desenvolvimento do ser humano. E a medição também. A medição significa atribuir eventos ou propriedades que descrevam quantitativamente dimensões, tamanhos, valores, capacidade, né? Por exemplo, se você está tentando quantificar essa mesa aqui, uma mesa grande, eu talvez colocasse assim 3 metros, né? E aí a gente está falando também da adoção de instrumentos e unidades de medida. Tá? Para eu medir essa mesa, eu vou ter que utilizar um instrumento. Posso utilizar um palmo, por exemplo, vou contando palmos. Aqui essa mesa tem, sei lá, 12 palmos, 13 palmos. Ou posso utilizar uma régua, ou posso utilizar um objeto que eu tome aqui, ó. Por exemplo, eu pegar aqui uma folha A4, né? Uma folha A4, né? Aí eu meço quantas folhas A4 tem aqui, assim. Então a gente está falando sobre medidas, está falando sobre precisão e está falando também sobre exatidão. Se eu medir, por exemplo, essa mesa em palmos, esses palmos, que palmos? A minha mão tem um tamanho, a mão do meu filho tem outro tamanho, né? A mão de uma criança tem outro tamanho. Então, palmos são medidas inexatas, né? A não ser que se estabeleça um palmo padrão, assim como os ingleses estabeleceram o pé padrão. Os ingleses utilizam a medida pé, né? Foot, né? E o pé em inglês tem 33 centímetros, se não me engano. Qual é o ser humano que tem 33 centímetros, um pezão desse tamanho? Dizem que talvez tenha sido um determinado rei lá que tinha um pezão e aquele pezão dele ficou sendo... Não sei se é isso, né? Mas tudo isso são boas histórias e que a gente deve sempre dar uma checada na internet, né? Vocês vão se acostumar que de vez em quando eu falo algumas coisas que não são exatamente perfeitamente corretas, mas elas dão uma boa ideia do que a gente está querendo chegar. É o seguinte: se a gente está medindo, a gente também tem que ter algum parâmetro para medir diferentes tipos de objeto. Se você vai medir, por exemplo, água, você vai precisar de um dispositivo que não é uma régua. Não dá para medir água com régua, pelo menos eu acho que não, né? Embora você possa eventualmente usar uma régua para extrapolar a quantidade de água que tem dentro de uma barragem que tem determinada altura, né? Mas, de qualquer maneira, essa questão dos instrumentos de medição e da precisão e da exatidão que você deseja são coisas que a gente tem que desenvolver. E esse desenvolvimento também está correlacionado com a forma da gente viver e os problemas que a gente tem que resolver. E também com a quantidade de transações que a gente realiza com outras pessoas. Por exemplo, dinheiro é uma forma muito prática de se realizar trocas. Eu atribuo uma certa quantidade de dinheiro para esse objeto e você atribui uma certa quantidade para o seu objeto e a gente pode trocar o dinheiro em vez de trocar os objetos, né? Bom, isso é uma história muito longa, né? Tem vários tipos de falsificações e fraudes e maracutaias envolvendo dinheiro. Isso é completamente fora, porque aqui a gente está pensando
numa questão muito relevante para o nosso tema, que é o seguinte: uma pessoa cega consegue contar e consegue medir? Bom, a gente tem que entender um pouco sobre esse processo de contagem, primeiramente. A gente conta ou a gente mede e a gente tem que registrar isso. Se eu falar para um cego, são 3, tá bom, se o cego entendeu, são 3, né? Ele já aprendeu isso desde criancinha, né? Agora, se você fala 3 litros, tá? A pessoa cega tem que ter alguma forma tátil de identificar o litro. Mesmo a gente, né? O quanto vale 1 litro? Né? Existe um litro padrão? Sim, existe um litro padrão que vale, sei lá quantos centímetros, decímetros quadrados, né? Ou centímetros quadrados, ou milímetros quadrados, não sei. Então, a gente tem essa questão do registro. Aí, o registro que a gente faz, a gente pega um papelzinho e registra, né? Aí no papelzinho a pessoa cega não vai conseguir olhar. Bom, pelo menos não conseguia, porque hoje a pessoa tem artifícios. O cego, por exemplo, pode pegar o telefone celular, fotografa, e o telefone celular tem um algoritmo aí de inteligência artificiais que lê o número registrado no papel para o cego. É importante a gente notar que no desenvolvimento dessas questões da escrita e dos cálculos matemáticos, houve um enorme crescimento da matemática nos últimos 200 anos. Até a pré-história, os seres humanos utilizavam sistemas de contagem muito primitivas, né? E técnicas de estimativa para realizar cálculos simples, contando objetos ou dividindo comida. E isso foi evoluindo, né? Na medida que as pessoas começaram a trocar mercadorias entre si, começaram a aparecer sistemas de numeração mais bem formados. Por exemplo, o sistema de numeração hindu, o sistema de numeração romano, que a gente aprende na escolinha, né? O 1 é um pauzinho, o 2 são 2 pauzinhos, o 3 são 3 pauzinhos, o 4 é um pauzinho e uma letra V, e assim por diante, né? Bom, e vários tipos de nomenclatura apareceram até que se estabeleceu um padrão, né, que é o que a gente chamaria do modelo indo-arábico, né, essas letras que a gente utiliza no mundo inteiro, e essas letras são padrões. Então você vai aqui no Japão, na Conchinchina, e o mesmo número é utilizado, a mesma forma visual, tá? Essa forma é acessível por cegos? Não. Ou sim. Se eu pegar uma placa de trânsito, se eu pegar uma placa de carro que tem os números, eu posso ensinar um cego a ler aquele sistema de numeração nas placas dos carros? Olha, eu conversei com várias pessoas com deficiência visual e perguntei isso. Você já leu uma placa de carro? Alguns me disseram que sim, e que eles eram capazes de identificar pelo tato qual era a numeração da placa do carro, né? Interessante isso. A gente nunca imagina que o cego vai ter esse tipo de curiosidade, tá? Mas o certo é que no papel, não. E ao longo do tempo foram aparecendo várias simbologias, vários símbolos, simplificando. O x da equação, né? O integral, a derivada, né? O símbolo de somatório. Esses símbolos foram sendo inventados por pessoas e foram registrados no papel, e a pessoa cega, naturalmente, terá dificuldade de interpretar isso, a não ser que isso seja transformado numa forma tátil ou que alguém leia aqueles símbolos em voz alta para a pessoa. Então nós vamos interromper essa conversa preliminar e vamos falar um pouquinho sobre as dificuldades que as pessoas cegas têm de acessar as informações matemáticas.